Olá pessoal, boa tarde. O meu nome é Pamela Yuki, sou solicitadora e hoje venho aqui falar-vos sobre vistos para brasileiros estarem em Portugal, ok? Portanto, é assim, para um cidadão brasileiro que venha para Portugal, por exemplo, a turismo, não necessita de visto, ok? Se estiverem a ponderar ficar cá em Portugal até um período de 90 dias, por exemplo, no caso de turismo, negócios, cobertura jornalística, missão cultural, entre outros, que também poderá ser prorrogado esse prazo em certas condições, ok? Neste caso, para qualquer outra situação, é exigido visto aos cidadãos brasileiros, ok? Atenção só a uma coisa, a isenção de visto não exime os seus beneficiários do cumprimento de algumas formalidades de entradas em Portugal. E quais são estes cumprimentos? Que é muito importante, ok? Então vamos lá, o que é necessário para termos o visto, mesmo que seja enquanto turista, o que é necessário, ok? Portanto, o passaporte tem que ter a validade mínima superior em pelo menos 3 meses da duração da estadia prevista, preferencialmente com validade superior a 6 meses, caso pretenda essa tal prorrogação, não é? Dos tais 90 dias. O bilhete de viagem aérea tem que ser de ida e volta. Comprovativo de alojamento cá em Portugal, se for do hotel, é comprovativo do hotel, se for numa casa de algum familiar, é a carta convite, por exemplo. De documento comprovativo de vínculo laboral ou atividade profissional no Brasil, ok? Declaração emitida pela entidade patronal pública ou privada no Brasil, ou seja, ter um vínculo laboral no Brasil, por isso é que só vem para Portugal enquanto turista. E comprovativos de meios financeiros, atenção a isto, para suportar a estadia cá em Portugal, equivalente, neste caso, a 75 euros por cada entrada em território nacional, acrescido de 40 euros por cada dia de permanência. Mais ou menos, para permanecer 15 dias em Portugal, é necessário mais ou menos 675 euros, o que está previsto aqui nos serviços do Consulado do Brasil. Já faz essa previsão, ok? Legal. Portanto, pode ser regularizada ainda, atenção, a entrada em Portugal pelas autoridades fronteiriças portuguesas ao estrangeiro que não cumpra os requisitos acima referidos. Uma nota importante, o valor diário dos 40 euros em dinheiro ou cartões de crédito internacionalmente aceitos poderá ser dispensada, atenção a isso, caso seja apresentada uma carta convite ou termo de responsabilidade emitido por cidadão português ou estrangeiro habilitado com título de residência. Para fazer um título, já falei sobre isso em outros vídeos. Para fazer uma carta convite é preciso, ou termo de responsabilidade, é preciso ser um cidadão português ou, se for um brasileiro que tenha título de residência. Autorização de permanência ou visto de trabalho, estudo, estadia temporária válidos que garante a alimentação e o alojamento do interessado durante a sua estadia cá, sem prejuízo da possibilidade de recurso a outros meios de prova. Pronto. Uma das exceções de não ter que provar esse meio de subsistência é pela carta convite e pelo termo de responsabilidade. Agora vamos falar então de alguns tipos de vistos mais procurados pelos cidadãos brasileiros para ficarem cá em Portugal. Um deles é o visto D7, que é para um cidadão brasileiro, por exemplo, que já esteja reformado, neste caso no Brasil chama-se aposentado, ou que tenha outro título de rendimento, ok? Por exemplo, com rendimento com imóveis, que esteja a receber rendas, ou rendimento com carros, com lucros em empresas, investimentos financeiros, ou seja, tem que ter meios de subsistência que possa se manter cá em Portugal, ok? Normalmente aqui a exigência é de que do primeiro adulto que tenha pelo menos um ordenado mínimo por mês a receber, quem aqui em Portugal estamos em agosto de 2023, são 760 euros, ok?
Portanto, um destes tipos de vistos será o visto D7. Podem vir para Portugal com este visto e depois ficar cá nesse sentido, porque têm mesmo rendimentos para se manter. Outro tipo de visto muito procurado pelos cidadãos brasileiros é o visto D4, que é para estudantes, ou seja, um estudante brasileiro que queira vir tirar uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, ou até pode ser também um estágio para um estudante de intercâmbio, ok? Podemos então ir para o visto D4. Este visto, caso o estudante for permanecer no país por mais de um ano, ok? Se for entre 3 meses e 1 ano, o visto mais correto a tirar será o de estadia temporária para estudo, ok? Outro tipo de visto é para trabalho, ou seja, visto de trabalho. Ou seja, um cidadão brasileiro que queira vir trabalhar em Portugal pode pedir um visto já de trabalho, ok? Mas terá que ter aqui neste caso comprovativos para tal, que será o contrato promessa de trabalho ou já o contrato de trabalho, ok? Outra possibilidade também é no caso de um trabalhador independente, é preciso ter um contrato de prestação de serviços ou um contrato de sociedade, ok? Portanto, dentro dessas possibilidades, podemos pedir um visto de trabalho. Com licença, além disso, saiu uma nova lei que permite aos cidadãos brasileiros terem um visto para procura de trabalho, ok? Que tem até 6 meses para começar a trabalhar e podem vir com este visto e procurarem trabalho, o que é uma grande ajuda, uma grande novidade para os cidadãos brasileiros. O visto para a procura de trabalho, ok, de um cidadão brasileiro para Portugal. Este visto tem validade inicial de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais de 60 dias, ok? Nesse período, o imigrante pode morar legalmente no país e participar de processos seletivos de trabalho. O visto tem já falei, se durante a validade do visto for contratado, depois poderá o cidadão brasileiro pedir então a autorização de residência, ok? Caso não consiga, deverá retornar para o país de origem. No final do período, um novo pedido desse visto pode ser feito depois de 1 ano após o fim da validade, ok? O visto já está válido e pode ser solicitado após, neste caso, 1 ano. Depois tem a lista de documentos necessários e tal, mas não vou falar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Mas qualquer dúvida, falem já com o vosso solicitador. Outro tipo de visto é o visto para nómades digitais, trabalho remoto, ok? Este visto é destinado aos profissionais que trabalham de forma remota, ou seja, que não dependem de um escritório físico para exercer a sua atividade profissional. Este visto aplica-se tanto para temporadas mais curtas, estadias até menos de 12 meses, como também para temporadas mais longas, residências para mais de 12 meses no nosso país, Portugal. Para que o seu visto seja aprovado, precisa de comprovar que possui um trabalho remoto e demonstrar o valor ganho mensal pelo trabalhador, ok? São as condições para que se possa retirar então o visto para nómadas digitais. Outro tipo de visto é o visto D2, visto de empreendedor, ou seja, destina-se a imigrantes que pretendam abrir um negócio em Portugal. Para obter o visto é preciso comprovar que a atividade é relevante para o nosso país, ok? Além disso, também é necessário demonstrar que tem capacidade financeira para o empreendimento durante o tempo que vai viver em Portugal. É necessário provar que tem capacidade financeira para isso.
Portanto, no caso do visto de empreendedor, é preciso apresentar a documentação básica do pedido de visto dos documentos referentes ao negócio, comprovantes de investimentos e registro da empresa, caso ela já exista. Se a empresa ainda não estiver em funcionamento, é necessário comprovar a intenção de investir no país, juntamente com os comprovativos financeiros. Portanto, temos aqui outra possibilidade de visto, o visto D2 para empreendedores. Outro tipo de visto é o visto D3, que é um visto para profissionais altamente qualificados. É preciso reunir também todos os documentos necessários, que para isso poderá falar já com o seu solicitador ou advogado. Apenas.